Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. Hibisco chinês. Entre os hibiscos, a rosa do hibisco chinês ocupa uma posição de destaque por causa de sua beleza incomum durante a floração. Ela se espalhou da Indochina para todo o mundo. Somente em áreas com climas frios a flor precisa ser cultivada em condições de ambiente ou mantida em estufas. No ambiente, a rosa incomum pode atingir 2 metros de altura. As folhas dessa beleza exótica se assemelham às folhas de bétula, com o mesmo formato brilhante e oblongo. As flores estão localizadas no arbusto, uma a uma. Em 1 ou 2 dias, uma floresce, mas outra aparece imediatamente para substituí-la. Em locais de crescimento selvagem, o hibisco é amplamente utilizado na culinária, acrescentando-se tais jovens às saladas. As frutas secas são usadas para fazer chá medicinal, e das flores são extraídas tinturas de cabelo e produtos alimentícios. Cuidados domésticos. O hibisco deve ser tratado adequadamente. Assim, ele poderá agradar seus proprietários com flores durante todo o ano. Em princípio, não há nada de complicado nisso. Localização e iluminação. A rosa chinesa gosta de muita luz, mas para evitar queimaduras solares, é melhor colocá-la não na janela, mais ao sul ou oeste, mas perto do parapeito da janela. Só não a afaste demais, caso contrário, o animal pode não florescer. No final da primavera e no verão, o vaso com a flor pode ser levado para o quintal ou para a varanda aberta, protegendo a planta do sol escaldante e das correntes de ar. Temperatura. Um representante da família Malva prefere ser mantido a mais 18-25 graus Celsius na estação quente. Se a temperatura do ar estiver um pouco mais alta, não há problema. Mas no inverno, o termômetro não deve cair abaixo de mais 13 graus Celsius. O modo mais ideal nessa época, mais 14-20 graus Celsius. Se a temperatura cair para 10 graus Celsius, o arbusto perderá suas folhas. Rega ou umedeça o solo quando perceber que ele está seco em 2 a 3 cm. Rega em temperatura ambiente e retira a água que escorreu. Na primavera e no verão, regue com mais frequência, mas no outono e no inverno, os intervalos entre as regas devem ser aumentados consideravelmente. O solo do vaso deve ser solto após cada rega. Umidade do ar. A rosa da China gosta de muita umidade. Portanto, no calor, mantenha um pulverizador à mão, usando-o sempre que possível. Se a temperatura ambiente no inverno estiver acima de 20 graus Celsius, você não deve parar de hidratar. De tempos em tempos, dê um banho no hibisco, lavando toda a poeira das folhas com água morna de um regador. A propósito, essa é uma boa prevenção contra os ácaros. Apenas certifique-se de que as gotas de água não entrem em contato com os botões e as flores. Nesse caso, eles ficarão cobertos de manchas feias e poderão até voar. Despeje uma camada de seixos na bandeja e encha com água. O vaso deve ficar em pé de modo que os orifícios de drenagem não toquem o nível do líquido. Solo. Para preparar uma mistura de solo para a rosa chinesa, você deve misturar os ingredientes nas seguintes proporções: 33% de solo normal, 33% de areia grossa, 33% de humus, 1% de bolas de espuma ou pequenos seixos. Misture tudo muito bem. Ou você pode não se preocupar e comprar um substrato pronto para hibiscos. Alimentação e fertilização. De abril a outubro, o arbusto precisa de nutrientes 2 vezes por mês. Use complexos de lojas para plantas com flores. Você pode alternar entre fertilizantes orgânicos e minerais. Para melhorar a massa verde, fertilize com um produto que contenha nitrogênio. Nenhum fertilizante é necessário durante a estação fria. Somente se a rosa florescer, aplique fertilizante de potássio e fósforo. Mas use 1/4 do normal. Transplante. Antes de tudo, escolha o vaso certo. Ele não deve ser muito espaçoso, caso contrário, a bungaraia começará a acumular massas de folhagem e a floração será fraca. O vaso deve ser apenas 2 a 3 cm mais largo do que o anterior. No fundo, coloque uma camada de drenagem, usando argila expandida ou tijolos quebrados. Os arbustos jovens precisam de transplante anual. Após 5 anos, será suficiente transferir o hibisco para um novo recipiente em um intervalo de 3 a 4 anos. Arbustos poderosos e de grande porte serão suficientes para substituir a camada superior do solo e não precisarão ser transplantados. Para não danificar as raízes delicadas, transfira a planta junto com a terra do vaso para um novo recipiente. Poda antes de transplantar. A rosa chinesa com mais de 2 anos,
é necessário cortá-la. Faça isso no início da primavera. Não deve haver brotos se desenvolvendo no arbusto, e o procedimento em si permitirá a formação de mais deles. Em primeiro lugar, remova os brotos secos, os nus, os fracos e os alongados de forma não natural. Encurte todos os brotos restantes pela metade e, em arbustos muito jovens, por 1/3. Passe verniz de jardinagem nos pontos de corte para evitar que a seiva escorra. Os brotos cortados podem ser usados como estacas. No verão, você terá que cortar novamente, deixando um botão de flor em cada broto. Em setembro, o hibisco agradecerá seu cuidado com flores exuberantes, e isso continuará até a próxima primavera. Floração. As flores do milagre chinês são brilhantes, grandes e muito bonitas. Cada flor agrada com sua exuberância por 2 dias. Depois aparece uma nova. Se você atender às exigências da planta quanto à iluminação, umidade e poda, obterá um arbusto brilhante e bem cuidado. Leve em conta que o hibisco crescerá constantemente. Portanto, dê a ele espaço suficiente dentro de casa. Essa rosa geralmente não entra em dormência, mas se você regá-la com menos frequência, faça isso gradualmente. Ela entrará em dormência e o arbusto perderá suas folhas. Depois disso, rejuvenesça a planta cortando-a e remova-a para o inverno à sombra e em local fresco mais 10 a 12 graus Celsius. Cubra o solo com um tapete para mantê-lo úmido pelo maior tempo possível. Assim que o sol da primavera chegar, leve o vaso para um local claro com luz difusa. Aumente gradualmente a frequência de rega para estimular o crescimento de brotos jovens. Se a rosa chinesa não floresceu, isso significa que você não está cuidando adequadamente da convidada do sul. Talvez falte luz, umidade ou ela tenha passado o inverno em condições muito quentes. Se a folhagem for espessa, mas não houver flores, isso significa que os fertilizantes nitrogenados prevalecem no solo. Elimine todas as deficiências, e a flor lhe agradecerá por isso. Propagação. Há 2 maneiras comuns de obter novos arbustos de rosas chinesas, com a ajuda de estacas ou plantando sementes. Qualquer uma delas tem direito à vida. Por estacas é melhor enraizar as estacas de primavera, obtidas durante a poda do arbusto. Para começar, as estacas precisam ser tratadas com cornevim ou qualquer outro estimulante de crescimento. Em seguida, elas são colocadas em xícaras cheias de mistura de turfa e areia. De cima, um frasco de vidro é colocado em cima de cada muda. Será necessário cerca de 1 mês para que a muda crie raízes. Depois disso, transplantem uma mistura de terra adequada para rosas chinesas. Não se esqueça de beliscar a muda para que ela não fique esticada para cima, mas sim espessa. Se fizer tudo corretamente, você verá as primeiras flores na próxima primavera. Por sementes recém-chegados à floricultura têm medo de plantar sementes, acreditando que os géneros serão perturbados. No entanto, as sementes de hibisco são bastante produtivas e podem gerar descendentes por 6 anos, portanto, você ainda pode arriscar. Antes do plantio, o material deve ser descontaminado por meio de tratamento com uma preparação especial ou mantido por meia hora em uma solução de manganês rosa e, em seguida, enxaguado em água corrente. Deixar de molho por 1 dia em um estimulante de crescimento, despejando-o não completamente, para que as sementes possam respirar. Germinar envolvendo-as com gás úmida. Durante o último procedimento, a tampa deve ser removida de tempos em tempos para arejar, e a gás deve ser constantemente umedecida. Para aumentar o nível de umidade, é aconselhável colocar a gás com as sementes em um saco de celofane com furos. O ambiente deve ser quente e úmido. Depois de 3 a 4 dias, as mudas brotarão e você poderá plantá-las em copos plásticos de cerveja com uma mistura de areia, cinzas e turfa. Cubra as sementes com terra e cubra com um pedaço de papel ou celofane. O enraizamento deve ser feito em um local bem iluminado. A luz solar deve ser dispersa. Regue-as moderadamente e, para evitar doenças, trata-as com fundazol. Doenças e pragas. Se a umidade do ar estiver muito baixa ou se outros requisitos de cuidados não forem atendidos, o hibisco pode ficar doente e pragas, como pulgões, tripes e ácaros podem aparecer no arbusto. Se essa situação desagradável acontecer, pulveriza-la o mais frequentemente possível com um pulverizador e coloque o vaso em uma bandeja com pedras molhadas. O arbusto certamente será pulverizado com uma infusão de sabão em pó com adição de pimenta amarga. Em uma quinzena, faça um segundo tratamento. Se você errou e os parasitas se espalharam demais, use artilharia pesada. Use uma solução aquosa de Actlic. Tome 15 gotas por 1 litro de água temperada. Erros de cuidado. Não se pode dizer que a rosa chinesa seja muito exigente, mas se você não observar todas as medidas acima,
a planta morrerá. Folhas amareladas. Isso geralmente se deve à clorose, altos níveis de cloro e cálcio na água de irrigação. Descongele bem a água antes de usá-la e adicione um pouco de clorado de ferro a ela. Se já estiver regando o hibisco com água mais constante e não fria, é possível que esteja regando a planta em excesso. A água estagnada no solo também pode levar ao amarelecimento das folhas. Nesse caso, interrompa a rega por um tempo, substituindo-a por pulverização. Em caso de amarelecimento intenso, transplante a planta para um novo local, substituindo a mistura de solo e removendo todas as partes danificadas. Talvez você mantenha o vaso muito longe da janela e a flor simplesmente não tenha luz suficiente. Nesse caso, as folhas amarelas também começarão a cair. Folhas caindo. Se houver luz suficiente e as folhas caírem, isso significa que a rosa sucumbiu aos efeitos de uma corrente de ar ou que a temperatura do ar mudou drasticamente. Se apenas algumas folhas tiverem caído, não há necessidade de se alarmar. Esse é um processo natural da planta. Secagem do arbusto. Essa reação pode ser causada pela mudança do hibisco para um novo local de residência ou por uma temperatura muito baixa no ambiente. Murchamento. Isso é causado pela falta de umidade no substrato ou pelo fato de o arbusto não ter tido tempo de criar raízes após o transplante. As raízes podres também podem causar esse processo. Em seguida, é preciso arrancar o arbusto, limpar o solo antigo, mergulhá-lo por meia hora em uma solução fraca de manganês e transplantá-lo para um novo vaso, acrescentando um pouco de vermiculita ao solo. Sinais populares. Apesar do fato do hibisco ser muito decorativo, as pessoas andam espalhando boatos ruins sobre ele. Assim, dizem que se a rosa chinesa não florescer dentro do prazo, isso significa que haverá funerais na família. E quando as folhas caem, você deve se preparar para que alguém da casa fique gravemente doente. Mas a popularidade sem precedentes da planta indica exatamente o contrário. Colocando um vaso no escritório, o arbusto pode crescer até o teto. E em casa, é melhor instalá-lo na sala de estar para purificar o ar e agradar aos olhos. Portanto, não atraia pensamentos negativos e não tenha medo de uma flor inofensiva. É melhor apreciar sua beleza e dar essa alegria aos outros.